Amigos do Ponto de Vista, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Ponto de Vista e eu vou mais ou menos me basear no que Elisângela me falou, dar uma quebrada no aspecto político, né? E trazer para o programa mais uma vez a questão do autismo. Hoje nós estamos, você já está vendo aí na tela, a Jocely Oliveira, que é presidente da ASPA, associação que foi criada na cidade de Patos, e ao lado dela a Elisângela está aqui ao nosso lado, que vai falar, ela como psicopedagoga e também como integrante, mãe de autista. A Jocely tem a vida dela relacionada também ao autismo, né? Então nós vamos conversar exatamente com elas sobre essa problemática. Nós estamos na TV Sol, no nosso canal normal, nós estamos também no Facebook da TV Sol ao vivo, você pode acompanhar, você pode mandar perguntas, você pode fazer tudo isso, nós vamos estar aqui prontos para, pelo menos, tentar responder aos senhores. Deixa eu pegar primeiro, boa noite da minha querida Elisângela, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, né, em outro momento, ela esteve aqui com a fonoaudióloga, a minha querida Nara, e foi um programa muito bom, um programa muito esclarecedor, esclarecemos muita coisa, chamamos a atenção, uma série de coisas. Primeiro, boa noite, obrigado por estar presente aqui conosco. Daquele tempo para cá, já foi criada a Associação de Patos, nós tivemos sessão na Câmara, nós tivemos uma série de coisas. Ou seja, a partir de agora nós vamos ter mais modificações ainda. Eu queria saber como é que está a questão do autismo na cidade de Patos. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui novamente. A gente fica feliz porque a gente teve aqui, salvo engano, foi no mês de março, eu tive aqui com Nara Raquel, a fonoaudióloga, e a gente veio, um convite seu, porque a sua preocupação com relação à quantidade de crianças que você via no consultório, que estavam sendo diagnosticadas com autismo. Então, aqui foi a primeira janela que foi aberta. A gente fica feliz com isso, porque foi a partir disso que logo em seguida, no mês de abril, a gente esteve aqui em março, no mês de abril já teve audiência pública, que foi no dia 2, o dia de conscientização mundial de autismo. Então, a partir daquele nosso programa, daquela nossa participação aqui, foi se abrindo janelas, né? Foi se divulgando mais, foi se falando mais de autismo em Patos. E, a partir daquele dia, nós tivemos a audiência pública, que foi muito bem divulgada, nós conseguimos lotar a Casa Juvenal Lúcio, que é uma coisa que nem sempre se consegue, mas quando as mães se juntaram, conseguimos encher o plenário, e foi muito bom a repercussão. Nós tivemos piquenique com as famílias autistas, e a divulgação em rádio foi muito grande, nós tivemos muitos parceiros que nos ajudaram. E, a partir disso, o objetivo foi alcançado, porque o que era apenas um grupo de mães de WhatsApp, que foi criada dentro de um espaço de uma clínica, a partir disso, nasceu-se no coração da gente a vontade de criar uma associação, porque aí, para poder a gente ter mais voz para lutar pelo autismo no geral. Então, assim, surgiu de um grupo de WhatsApp, mas que hoje nós temos em Patos a ASPA, que é a Associação de Pais e Amigos Autistas de Patos e Região. Nós temos muitos objetivos, que Lili vai falar sobre isso, que é a nossa presidente. E, assim, eu digo que foi muito positivo. Aquela participação da gente aqui abriu esse leque de oportunidades para outras famílias se integrarem a gente. Hoje nós temos 74 mães e pais participando do nosso grupo. E são famílias, né, que participam desse nosso grupo. E, assim, já é grande o número de pessoas já associadas na associação. E a gente vê a necessidade de famílias que nos procuram. Nos procuram porque... E a felicidade de algumas mães, porque perceberam que não estão só nessa causa. Então, foi muito positivo, Silvio. Muito bem. Obrigado, Elisângela. Nós vamos ter mais tempo para conversar.
A preocupação, necessariamente minha, começou do meu trabalho com a minha fonoaudióloga, quando eu via muitas crianças, né, se comportando de uma maneira e eu não tinha a realidade ainda do que seria o autismo em si. Depois que eu consegui descobrir, eu fui vendo que como a coisa era grande. Eu via uma quantidade muito grande, principalmente de crianças, com problema de autismo. Foi o que me chamou a atenção. E aí eu levei a Nara, depois cheguei a Elisângela, ou seja, conseguimos fazer. Joseli, mais conhecida pelas meninas aqui como Lili, obrigado pela participação aqui conosco. Presidente da associação, como é que está sendo esse trabalho? Como é que foi o trabalho? Como é que você luta com essa questão do autismo no seu dia a dia? Boa noite. Boa noite, Silvio. E boa noite aos telespectadores também. É muito bom, como diz Elisângela, estar aqui e ter mais uma oportunidade de falar sobre autismo e de falar sobre a nossa última aventura, digamos assim, que é iniciar uma associação aqui em Patos. Bom, a vida com autismo não deveria ser tão difícil, eu posso dizer assim. Né? Mas até o que caracteriza autismo como uma deficiência e tantos outros transtornos, né, como deficiência, é justamente as barreiras sociais, né? Aquilo que a maioria das pessoas... Socialmente, uma vida em sociedade é construída com elementos a partir de uma maioria, né? Típica, digamos assim, neurologicamente típica, digamos assim. Então, quando se nascem pessoas que não são neurologicamente típicas, elas são atípicas ou neurodiversas, essas pessoas sentem dificuldade de lidar com essas barreiras sociais, né? Mas aí, o papel de uma associação como a ASPA é exatamente isso, é de tanto trabalhar a questão do autismo em diversas frentes, né? Assim, o objetivo principal é incluir o autista, certo? Em sociedade. Mas isso inclui várias coisas. Inclui um diálogo com o poder público, né, e com a justiça, porque direitos para autistas já existem assim, inúmeros direitos, né, que muitas vezes as famílias autistas não conhecem. Um diálogo com a sociedade que não compreende o que é o autismo, como o exemplo que você falou, você vai numa clínica, né, que você é atendido lá pela fonoaudióloga, e tem várias crianças autistas, e você não entendia o que era aquilo. Isso. Né? Crianças às vezes que têm resistência em entrar na sala, resistência em permanecer naquele ambiente. Né? Uma das características que definem autismo é justamente essa dificuldade de lidar com o social. Não é? Mas, como eu falei antes, é uma dificuldade porque já existem normas pré-estabelecidas socialmente. Né? E a nossa luta é tentar esclarecer, conscientizar as pessoas do que é realmente autismo, que é, na verdade, uma variação do ser humano. Né? Eu gosto e incentivo assim, um discurso a partir da neurodiversidade mesmo, sabe? Que vê autistas ou qualquer outra diversidade neurológica como uma variação do ser humano. Muito bem. Eu vou tentar separar o nosso programa aqui. No primeiro momento, saber, primeiro, a ideia da ASPA, como é que ela foi pensada, como é que ela foi trabalhada. Eu queria que o nosso telespectador conhecesse a ASPA em si, saber o que é o trabalho de vocês. Eu vou começar com você. Como é esse trabalho? Eu sei que você está à frente, presidente da ASPA. O que é a ASPA em si? A ASPA, literalmente, vamos começar pela sigla, né? Associação de Pais e Amigos de Autistas de Patos e Região. É uma associação que surgiu a partir de um grupo de WhatsApp, né? Como a Elisângela falou. O grupo foi iniciado a partir de mães que estavam na mesma sala de espera, né? Numa clínica. Formaram esse grupo no WhatsApp e começaram a conhecer outras mães e divulgar compartilhar, né, isso com as outras mães, porque a ideia do grupo era compartilhar experiências, angústias, né, as inseguranças e tudo mais que está no entorno de criar uma criança autista. Né? Então, é isso. Sim, então, a ASPA surgiu para lidar com essas questões de forma mais, como eu posso dizer, de forma mais engajada e de forma mais, como é que eu posso dizer, digamos assim, com uma autoridade maior. Porque a partir do momento que a gente se torna uma associação,
a gente representa, eu estou aqui, estamos só eu e a Elisângela, mas a gente sente e está, né, representando um número grande de pais e mães e um número grande de autistas também. Né? Então, e daí quando a gente vai para a justiça, quando a gente vai para uma Câmara Municipal, ou a gente vai para uma escola, ou vai conversar com pais e profissionais, como associação, as pessoas entendem que aquilo é uma parcela importante da sociedade que está buscando, né, o cumprimento de direitos, né, a inclusão social e várias outras coisas. Muito bem. Elisângela, como é que você viu essa questão da formação pelo que eu entendi da Lili, foi importante ter uma associação para ter uma referência, porque muitas vezes abre um grupo de WhatsApp, eu falo com a mãe fala com a outra, mas de repente vocês têm uma associação, tem uma referência, tem um nome, tem um local. Foi importante. Com certeza, porque, como eu falava anteriormente, pessoas nos procuram porque mães que acabaram de receber diagnóstico estão preocupadas, estão precisando de acompanhamento. E nós que fazemos parte da diretoria, eu sou uma das que faz parte da diretoria, é justamente essa a minha obrigação, que eu sou uma das diretoras, que é a parte social, de buscar essas famílias, de ver o que está precisando, o que está faltando, o que o poder público está ajudando. E a questão social mesmo, nós temos famílias de passar necessidades, então a gente pede ajuda para um, para outro, junta-se cesta básica para ajudar essas famílias, porque nós temos nesse grupo aqui dentro de Patos e na região, nós temos todos os tipos de famílias, nós temos famílias classe média alta, a classe média baixa, a pessoas que não têm renda nenhuma, Silvio. Então, assim, entendi. A associação tem esse objetivo também principal, de ajudar socialmente essas crianças, esses pais e essas mães. E uma coisa interessante que aconteceu domingo, que eu fui visitar uma família lá no Jatobá, e a mãe comentou comigo que a diretora da escola disse que a criança não poderia voltar para a escola antes de ter um diagnóstico fechado, precisava desse diagnóstico. E aí a diretora não pode fazer isso. Então, como ASPA, a gente vai fazer um ofício, vai até essa escola, conversar com a diretora, por que ela pode fazer isso? Ela não pode fazer isso. Independente que a criança tenha qualquer que seja distúrbio ou transtorno, ou que seja autista ou não, ela não pode ter esse direito da criança à escola. Então, assim, a gente vai trabalhar com esse objetivo. Direcionado ao autista, porque nós somos mães autistas, né? E a gente vê essa dificuldade que inserir essas crianças em sociedade, e é basicamente isso, buscar a imprensa, né, que é uma das minhas responsabilidades, buscar parceiros, né, para ajudar a associação, lembrando que essa associação é sem fins lucrativos, são trabalhos voluntários, né, Lili? São todas mães que estão doando um pouco do seu tempo para poder ajudar essas outras mães. Porque como a gente tá mais junto, a gente se sente mais forte, Silvio. Então, e as outras mães sentem isso, né, Lili? Então, a gente conversa, a gente fala sobre o assunto. E com relação à sede que você me perguntava, nós conseguimos, junto com a Diocese, um espaço provisório que fica lá na Igreja Nossa Senhora de Fátima. A gente já está com esse espaço lá. E a gente está precisando, eu vou até usar esse espaço, se você me permite. Claro, claro. A gente está precisando, para começar mesmo os atendimentos, que nós já temos profissionais que estão querendo nos ajudar, não é, Lili? Como psicólogos, psicopedagogos. Eu mesmo vou fazer esse trabalho voluntário lá na associação, como psicopedagoga, mas nós estamos precisando de móveis para esse local. Precisamos de gelágua, precisamos de ventilador, né, Lili? O que mais, Lili? Mesa para atendimento, cadeiras, aquilo que é básico numa sala, né, de atendimento. Eu vou aproveitar para pedir a meus amigos, né, quem estiver nos acompanhando, ou qualquer pessoa que queira fazer essa doação, será bem recebida, né? Isso, com certeza. Procura quem? Pode procurar a minha, pode procurar a nossa presidente também, a gente vai deixar o telefone, pode contato. Pode me procurar também, né? Pronto, aí no caso você pode ser, você já é o nosso amigo da associação, né? Então, assim, aí a gente vai ter esse atendimento das famílias nessa sede, que a gente já conseguiu, né, com a Diocese.
e vamos ter esse trabalho. O nosso projeto futuro, Lili, não é, Lili? É de um espaço maior, é de um espaço com vários atendimentos, quem sabe até uma sala sensorial, né? A gente sonha muito alto. Nosso sonho é assim, mas agora, como começou agora, a gente está precisando realmente da ajuda da população. Porque, como eu disse, a gente está aqui, são todos trabalhos voluntários, né? Já tenho uma série de perguntas aqui sobre a questão do autismo, do autista, e uma série de coisas, mas eu vou aproveitar o primeiro momento para falar ainda da questão da formação da ASPA. Vocês foram à Câmara, fizeram uma sessão especial, daí surgiu a ASPA? Ou isso. Assim, foi a partir desse momento que a gente começou prometeram várias coisas a gente lá, né? Que os problemas iam ser resolvidos, mas que a gente viu que não era dessa forma. Mas vamos cobrar, né? Quem foi que prometeu? Sim, nós cobramos. A Lucinha prometeu alguma coisa, não? A Lucinha é uma das guerreiras, está ajudando, né? Ela é a nossa voz lá na Câmara. Voz. Mas assim, por isso que a gente percebeu, a gente tem que realmente criar uma associação para, como ela disse, nós termos mais essa voz ativa, para que as pessoas realmente vejam que a gente está aqui para lutar e a gente veio para ficar. Não, eu estou falando isso porque eu vejo tanta associação, tanta coisa, que recebem um valor mensal da prefeitura, né? Eles têm esse valor, que poderia sair dessa questão da Câmara ou do próprio prefeito. Vocês já visitaram eu estava com ele numa entrevista aqui, eu não sabia se eu chamava ele prefeito interino ou vice-prefeito em exercício, mas vocês já tiveram algum contato com o poder público sobre a associação? Sobre a associação, ainda não. Ainda não. Na verdade, esse é o nosso primeiro momento público. Entendi. Falando sobre a ASPA, né? Mas a gente já teve outros encontros. Diz que o coração do atual prefeito, meu amigo Bonifácio, disse que é muito bom para isso, né? Que bom, né? É bom saber. Vamos aproveitar o coração do homem. Que ele vamos conversar com lá, ele. Né? A gente vai conversar. A gente escolheu, como eu lhe disse, como você foi a nossa janela de partida para o autismo em Patos e região, a gente escolheu primeiro vir até o seu programa para poder anunciar, né? Anunciar essa voz que nasceu dentro de Patos, que foi a associação, né? Muito bem. Vamos a um breve intervalo, tomar um cafezinho, um chá, uma água. Eu volto daqui a pouco, já foi-se embora o nosso primeiro tempo, viu? Foi-se embora nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, aí sim, ainda vamos continuar falando sobre a questão da ASPA, mas eu já tenho algumas perguntas sobre a questão do autismo em si. É um breve intervalo e eu volto já já. Agosto de preços baixos no Guedes Supermercado. Amaciante Urca Fragrâncias, R$ 4,39. Desodorante aerosol Nivea, R$ 8,35. Farinha láctea Nestlé, 210 gramas, R$ 3,66. Guedes Supermercado, agora com Wi-Fi grátis. LK, veículos nacionais e importados, diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 99967-5969. LK Veículos. Quer você de carro novo? Agosto de preços baixos no Guedes Supermercado. Mingau Nutrilon sabores 3,7. Manteiga Betânia 200 gramas 5,50. Espaguete Bom Sabor 1,32. Guedes Supermercado, agora com Wi-Fi grátis. Eita vida boa, camarada. Eita vida boa, abençoada. Eita Masterdic premiada, tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa.
Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna. Consulte o regulamento. Novatec Personalização, empresa especializada em brindes, adesivos, banners, crachás, ingressos, avental para formandos, pulseiras de identificação, além de copos e sandálias. Aqui você tem canecas e camisetas personalizadas na hora. E o mais importante, camisas com sublimação total por unidade. Novatec Personalização, Rua Câmara Laranjeiras 191, Belo Horizonte, próximo à FIP. Telefones 3421-7537 e 99655-4275, o WhatsApp. Missa com orações de cura e libertação. Escutei a tua prece e vi as tuas lágrimas. Por isso, vou curar-te. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão. Missa com orações de cura e libertação. Dia 1º de setembro, às 7 horas da noite, na Praça de Eventos O Bezerrão, em São Mamede, Paraíba. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Venha participar. Ele pode, ele faz. Ele é Deus. Nós estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje. O assunto é autismo. Eu estou com a presidente da ASPA, a Joseli Oliveira, mais conhecida como Lili, e também com a minha querida Elisângela, que está aqui ao nosso lado, e está conversando sobre... Eu tenho várias perguntas aqui, aos poucos eu vou colocando para vocês. A ideia tem uma pessoa dizendo aqui que pode ser feito a ideia de que uma contribuição possa vir da prefeitura para a manutenção dessa associação. Vocês já pensaram nisso? A conversa com o prefeito vai ter essa conversa pelo meio, Lili? A orientação jurídica que a gente teve é que essa subvenção, né, que esse valor que a prefeitura pode contribuir com associações filantrópicas, ela só pode acontecer depois de 1 ano de associação. Então, é o tipo de contribuição que a gente não pode contar no momento, né? Entendi. Aí estão perguntando aqui se existe alguma forma de contribuir. A primeira forma já seria para equipar a associação, né? A sede da associação. E estão pedindo para que vocês felizem. É birô, isso é o quê? Isso, cadeiras. Birô, cadeiras, né? Cadeiras infantis também, né? Cadeiras e mesinhas infantis. Um birô e cadeiras para pessoas adultas também, né? Serem atendidas lá. Material de escritório. Gelágua, você falou, né? Ventilador também, que a gente precisa urgentemente, um quadro de avisos e um quadro branco, né? Sim, um armário. E um armário para arquivos também. Muito bem. Tem uma pergunta aqui interessante, eu não sei qual das duas vai me responder. Pergunta aqui, como é que eu identifico se minha criança, meu filho, alguém da minha família, se ela pode ser autista? Pois se a gente for lá para as descrições, né, do que seja autismo, de forma bem simples, é um transtorno neurológico, né, que acontece, assim, é mais fácil de ser identificado antes dos 3 anos de idade, né, já pode ser identificado bem antes disso, né, a partir dos 6 meses, 8 meses, a criança já pode ter alguns traços de autismo. Mas vamos lá, para as características. Primeiro é a questão da dificuldade com a questão da linguagem, da interação social, né? E também com hábitos e comportamentos repetitivos. Então, quando criança, o autismo pode se manifestar como atraso na fala, né? A criança demora a falar, às vezes, não é sempre, né? Tem autista que fala normalmente. Os autistas que estão no lado mais leve do espectro, eles começam a falar em idade normal. Mas aí outras dificuldades com a questão da interação social, né? Com crianças que gostam de brincar sozinhas, por exemplo, né? Crianças que, às vezes, elas não sabem brincar como as outras crianças sabem. Elas têm um jeito peculiar de brincar. Então, por exemplo, se for uma menina, ou, enfim, o menino, ao invés de pegar uma boneca ou um boneco e brincar como se aquilo fosse uma criança ou um ser humano, né, em boneco, eles brincam de outra forma. Eles focam no braço ou na perna do brinquedo.
ou eles simplesmente não têm interesse por brinquedos, né? Eles podem se interessar por objetos de forma muito fixada, assim, sabe? Eles têm uma fixação por alguns objetos. E daí entra aquela característica do comportamento e hábitos repetitivos, né? E também, assim, crianças que se chama de estereotipia, né? Que tem algum movimento repetitivo no corpo, que agita o braço ou a perna. Tem a questão de outro comportamento repetitivo, que é a ecolalia, da criança ficar ouvindo e repetindo, né, aquilo que escuta de forma, né, insiste naquela frase ou naquela palavra. Se é adulto, né, a gente percebe de outra forma, porque normalmente quando um autista adulto é diagnosticado com autismo, normalmente ele já venceu algumas questões que na infância, né, foram difíceis para ele ou para ela. Então, um adulto autista, ele tem mais dificuldade, por exemplo, às vezes é um adulto que não consegue se manter muito no mesmo emprego, porque tem dificuldade com a questão não só de socializar, às vezes ele até consegue socializar bem, porque ele sabe usar uma máscara, digamos assim, né? Que ele consegue se dar bem socialmente. Ele se camufla, ele desenvolve aqueles hábitos e costumes sociais, né, de forma camuflar, ele usa aquilo como camuflagem. Só que camuflar hábitos sociais, causa muito cansaço para a pessoa, e ansiedade e tudo. Então, essa pessoa autista, normalmente, é muito comum autistas adultos terem depressão e terem ansiedade, justamente por causa dessa sobrecarga social, né, de lidar com um ambiente que não é apropriado para ele. Né, às vezes, com a demanda, com várias atividades também. Tem dificuldade de lidar com muitas atividades ao mesmo tempo. Né, se sente sobrecarregado, com prazos e tal. O que a gente chama de dificuldade no funcionamento executivo. São pessoas que têm dificuldade de lidar com iniciar uma simples tarefa ou terminar uma simples tarefa, sabe, do dia a dia. Então, assim, essas são algumas características. Né? Se eu fosse listar aqui, levaria o programa inteiro para listar características de autismo, mas essas são algumas e essas são as mais visíveis, digamos. Aqui eu tenho duas perguntas. Vai ser uma para ela e outra para o Wilder Carvalho. Está dizendo, boa noite, gostaria de fazer uma pergunta, Silvio. Direciono minha pergunta à psicopedagoga Elisângela. Gostaria de saber alguma dica ou dicas relacionadas ao autismo no cotidiano, como, por exemplo, lidar na prática. Sim. Lidar na prática com autismo. É justamente aquilo que eu vivencio no dia a dia, né? Que muitas pessoas hoje, Silvio, já conhecem o João por causa dos vídeos que eu faço. Dele, mostrando atividades que eu faço com ele em casa. São intervenções que eu faço com ele em casa. E o objetivo desses vídeos que eu coloco é para mostrar para as mães, para as famílias, que nós podemos sim fazer muita coisa com nossos filhos em casa. Lógico que nós precisamos muito do acompanhamento dos profissionais, né? A gente precisa muito do neuro, nós precisamos da fonoaudiologia, do psicólogo, da terapia ocupacional, mas se não tiver esse acompanhamento em casa, com a família, isso não funciona. Então, a prática de vivenciar autismo em casa é estímulo. Eu falo muito essa questão, o pessoal do grupo sabe, né, Lili, que eu lido muito, eu falo que o tempo todo a gente tem que estar estimulando o cérebro de uma criança ou de um adulto autista, né? Que bom que quando já está adulto já passou essas fases, mas nós temos que investir muito, ainda mais quando eles são pequenos, né? Para que quando eles chegarem à fase adulta, eles consigam conviver em sociedade. Então, essas práticas que eu faço em casa, e eu filmo isso e coloco no Instagram, que eu tenho só com vídeos do João, é para mostrar que nós podemos, sim, com coisas simples de casa, fazer muita coisa e ajudar no desenvolvimento dessa criança autista. A outra pergunta é para a presidente Lili. Gostaria de saber quais as perspectivas dela frente à presidência da associação. Bom, a minha perspectiva, ou a minha expectativa com esse papel na presidência, eu acho que, acima de tudo, é conscientizar, trabalhar a conscientização do que seja autismo. Existe muito, muito preconceito e existe muita falta de informação, que nem sempre, assim, as pessoas lidam com autismo e lidam de forma preconceituosa, muitas vezes por falta de informação, né? E eu acho que isso é um compromisso muito forte que eu tenho comigo mesma,
Porque além de ter uma filha autista, eu também tenho autismo e daí eu enfrento algumas questões no dia a dia, às vezes até com amigos próximos e com familiares, entendeu? E que só aos poucos é que a gente vai lidando essa questão da conscientização. A minha outra assim, expectativa e que eu quero muito contribuir para isso na ASPA é lidar com a questão dos direitos dos autistas, né? Porque existem leis assim que protegem a vida inteira do autista, né? Mas muitas dessas leis não são observadas, assim. Muitas vezes o poder público nem tem conhecimento disso, né? A gente precisa estar lá dizendo, olha, é lei, né, para o autista isso, a gente precisa que seja cumprido, né? Então, a defesa de direitos de autistas é uma expectativa, uma perspectiva, né, da ASPA. Muito bem. Eu tenho umas perguntas ainda com relação... Eu vou dar uma mesclada aqui. Tem muita gente aqui. Eu tenho uma amiga minha que está lá no Ceará, está nos assistindo, a Zilderley Brito, está nos ouvindo. Um abraço especial para ela. Obrigado por estar conosco. Tem muita gente aqui de vários cantos do país já nos acompanhando aqui. É uma coisa, me parece que de repente era uma coisa que ninguém tinha tanta a convivência com a situação. Claro que a Lili está mais tempo dentro do problema. Claro que ela conviveu mais tempo com isso, mas me parece que agora a coisa veio à tona. Como é que apareceu tudo isso? Que de repente ninguém sabia o que era autismo, o que era um autista, né? Me parece que a sua vivência, o fato de você ter uma criança com problema, Elisângela agora pegou uma criança com problema, ou seja, me parece que isso vai ajudar no processo? Sim, ou está ajudando? O fato de sermos mães de crianças autistas já é, assim, é um laboratório, como a Elisângela fala, para tudo. Não só para a questão da aprendizagem escolar e da aprendizagem que toda criança precisa passar, mas para tudo, assim, para a vida social como um todo, né? Eu acredito que essa questão, como ele pergunta, como se viesse à tona isso. A mídia, como eu te falava no início, ajudou, em Patos mesmo, a gente recebe... Lili recebe muito aqui, mensagens. Quase que a gente não falava sobre isso. Sim. Aí, depois do programa em março, depois da audiência pública, que foi Lili participou, né, Lili? Sim. Depois daquela audiência pública, e isso foi se expandindo, Silvio. O pessoal descobriram o grupo, que era o grupo TEA, e começaram a querer entrar e perguntar informação. E daí, hoje, a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo. Que bom que as pessoas estão sabendo de autismo. Mais. E assim, essa coisa do diagnóstico estar acontecendo com mais frequência, fica parecendo que a gente fala assim, é uma epidemia, né? Mas não é, gente. Assim, autismo sempre existiu, só que no começo do século passado foi que um cientista, um estudioso, parou para observar crianças que tinham um comportamento atípico, né? E a partir daí surgiu o termo autismo e tal, e foi desenvolvido... Tem sido desenvolvido vários estudos, né, para tentar compreender essa condição. Mas sempre existiu. É tanto que, a partir dos estudos que a gente tem lido sobre autismo, as pessoas já começam a observar traços autistas em pessoas, assim, da história da humanidade, entendeu? Observar traços de autismo em Beethoven, em Einstein, sabe? Em grandes nomes assim, da humanidade, da ciência, das artes, né? No cinema, Kubrick, dizem que Kubrick era autista também. Recentemente assim, poucos anos atrás, Anthony Hopkins, que é um ator super conhecido, né, por Silêncio dos Inocentes e tal, ele recebeu o diagnóstico com 70 anos. Ele foi diagnosticado com autismo aos 70 anos. E ele falando sobre isso, assim, é uma coisa... Ou seja, existem vários autistas aí já. Existem autistas idosos por aí, né? Existem autistas de várias idades. Só que hoje em dia a gente tem mais diagnóstico por causa da informação, né? Ela está se espalhando. Tem uma indagação interessante para eu falar com a Elisângela. A Assunção está dizendo o seguinte: a maioria deles não vive em nosso mundo, mas podemos viver o mundo deles. É o que você tenta fazer com o João? Eu sinto isso quando você está fazendo com o João, está filmando o João numa brincadeirinha. Você sai do seu mundo para viver o mundo do João. Mais ou menos isso? Não, essa questão do infantil, do brincar, eu tenho que levar para essa questão, porque assim,
não só o autista, mas toda criança, para que você consiga essa interação entre você e ele, você precisa entrar no mundo dele, né? A gente usa essa expressão entrar no mundo, para que falar a altura, por isso que é interessante você baixar, não falar de cima para baixo, para que ele entenda que você está na altura dele mesmo para falar. Então, o que eu faço com o João? O João, o autista, ele tem dificuldade na imaginação. Né? Então, para que o João hoje brinque, a gente até conversava com a Lili antes de chegar aqui, hoje o João está brincando melhor. Mas para que o João brinque melhor hoje, eu preciso sentar no chão para brincar com ele. Eu preciso montar currais para mostrar para ele. Eu preciso formar casa, fazer campinho de futebol, porque ele me vendo fazendo isso, ele vai lá e faz. Ele não sabe. Diferente de uma criança típica. A criança típica ela já tem essa naturalidade de brincar, de imaginar. A criança com autismo, não. Precisa dessa ajuda. Então, entrar nesse... Eu não acredito que eles saiam do mundo dele, não existe isso. Né? Eu concordo, Eli. Assim, é uma frase muito comum, né? A autista vive no seu mundo. Não, o autista vive no nosso mundo. É o mesmo mundo que a gente vive. A questão é que ele tem uma dificuldade de lidar com esse mundo. E daí, por isso, ele precisa de ajuda. Mas ele está ciente das coisas. Eu tenho uma filha, ela não fala, ela é não verbal. E parece que ela está só no canto dela, assim, que não está prestando atenção no entorno, mas ela está prestando atenção no entorno. E ao longo do dia, ela dá várias dicas que o entorno dela é importante, que ela preste atenção. Sabe? Então, assim, ela não vive no mundo dela, ela vive no nosso mundo, só que ela enxerga esse mundo com as peculiaridades dela, sabe? E, assim, tirando por mim mesma como autista e lembrando da minha infância e da minha adolescência, eu sempre tive muita dificuldade de interagir com muita gente, com o público. Eu sempre tive um amigo ou uma amiga mais próxima com quem eu conversava, me abria e tal. Mas lidar com muita gente, eu sempre tive dificuldade. Era sempre uma ansiedade absurda. Então, não é que eu não queria estar com as pessoas, entende? É porque eu não sabia como, eu não sabia lidar com aquilo, eu tinha muita dificuldade. Então é diferente de, tá no seu mundo. Não tá, a gente quer entrar no mundo, a gente quer estar no mundo com todo mundo. Quem está mandando um abraço aqui é Keila Brandão, está nos ouvindo, está acompanhando tudinho. Nós vamos mais um intervalo, mais um breve intervalo. Eu já vou deixa para vocês duas curiosidades minhas, né? O fato de você ser pedagoga e o fato de Lili já conhecer a doença em si, ter a filha e conhecer, facilitou o trabalho de vocês, mas não me responda agora não. Daqui a pouco, quando a gente voltar, dentro do nosso ponto de vista de hoje. Agosto de preços baixos no Guedes Supermercado. Amaciante Urca Fragrâncias, R$ 4,39. Desodorante aerosol Nivea, R$ 8,35. Farinha láctea Nestlé, 210 gramas, R$ 3,66. Guedes Supermercado, agora com Wi-Fi grátis. LK, veículos nacionais e importados, diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 99967-5969. LK Veículos. Quer você de carro novo? Agosto de preços baixos no Guedes Supermercado. Mingau Nutrilon sabores 3,7. Manteiga Betânia 200 gramas 5,50. Espaguete Bom Sabor 1,32. Guedes Supermercado, agora com Wi-Fi grátis. Eita vida boa, camarada. Eita vida boa, abençoada. Eita Masterdic premiada. Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa.
Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna. Consulte o regulamento. Novatec Personalização, empresa especializada em brindes, adesivos, banners, crachás, ingressos, avental para formandos, pulseiras de identificação, além de copos e sandálias. Aqui você tem canecas e camisetas personalizadas na hora. E o mais importante, camisas com sublimação total por unidade. Novatec Personalização, Rua Câmara das Laranjeiras, 191, Belo Horizonte, próximo à FIP. Telefones 3421-7537 e 99655-4275, o WhatsApp. Missa com orações de cura e libertação. Escutei a tua prece e vi as tuas lágrimas. Por isso, vou curar-te. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão. Missa com orações de cura e libertação. Dia 1º de setembro, às 7 horas da noite, na Praça de Eventos O Bezerrão, em São Mamede, Paraíba. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Venha participar. Ele pode, ele faz. Ele é Deus. Estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje, recebendo a psicopedagoga Elisângela e a presidente da ASPA, a Joseli, mais conhecida como Lili Oliveira. Se vocês soubessem, era para eu ter gravado aqui a bronca que eu levei. Quando terminou aqui tudo, nós fomos para o intervalo, que vocês estavam nos acompanhando, nós fomos tomar um café aqui, a bronca que eu levei das duas, não foi só de uma não. Primeiro, a psicopedagoga me chamou nos carretéis e disse: você chamou doença, não é uma doença. Ela foi forte, firme e forte. Mas eu quis colocar esse aspecto aqui para o telespectador, porque tem muita gente que acha que é uma doença. Né? Claro que eu usei, foi falha minha ao utilizar isso, mas que nos serviu para um alerta. Na verdade, o que é o autismo? É um transtorno. Você não me deu uma bronca? Dei uma bronca, sim, Isso. gente. É porque infelizmente, é só porque Claro. não sabem, né? Então, Isso. não foi uma bronca, não, ele está exagerando, mas eu só chamei a atenção. Porque Foi bronca, sim. O tom que ela disse primeiro, antes Bronca, de tudo, é. não é doença. não olha, foi. tá vendo? Desculpa se eu me excedi, mas. Não, tinha mas um eu objetivo. adoro essas coisas. Ótimo. Mas, assim, é um transtorno neurológico no desenvolvimento da criança, né? Continue, por favor. Você Assim, pediu para se que a ele gente falasse falar, dessa forma. se a gente for falar em termos médicos, é um transtorno. Certo. Porque TEA é transtorno do espectro autista. Mas quando a gente está lidando com a defesa de direitos e tal, a gente usa a palavra condição. Então, aquela criança tem uma condição, a condição autista. Né? Por várias questões, porque a gente não vê isso como deficiência, apesar de estarmos sob a lei de inclusão, né, que inclui os deficientes também. Mas a gente não vê como deficiência. Aliás, a gente tem uma compreensão de deficiência que é diferente da maioria, né? Assim, a sociedade, em geral, vê deficiência como algo que torna a pessoa incapaz, né? Ou menos humana, é o que a gente chama de capacitismo. Então, hoje em dia, a sociedade ainda é bastante capacitista. Mas a gente está trabalhando para superar essa questão, né? E daí a gente usa o termo condição. Né? Aquele Brandão está dizendo aqui, eu pensei no mesmo, quase que eu dava uma bronca também. Olha aí. Ou Keila seja, é uma das mães do nosso grupo. A bronca não foi só de vocês duas, não. Teve telespectador Pode me ter dando, certeza que me dando várias uma mães bronca fizeram também. isso mentalmente, assistindo o seu programa. Isso. Agora me tira uma dúvida. Como é que anda essa questão do preconceito? Ainda é muito grande? Ou como é o preconceito, por exemplo, com relação, no seu caso, no caso de Elisângela, a criança autista? Quer começar falando sobre a criança autista, preconceito com criança autista ali? Eu acredito que hoje melhorou um pouquinho. Melhoramos. Está melhorando porque
é como a gente já falou anteriormente. À medida que vai conscientizando. Isso, o pessoal já está sabendo um pouquinho mais. A gente, eu não sei se é só camuflagem das pessoas, né? E finge que está, mas a gente ainda percebe que existe esse preconceito. E é uma das coisas que a gente falava aqui na nossa participação. O grande problema, Silvia, é que esse preconceito vem justamente da família. Então, é complicado. Começa em casa. Começa em casa. Então, acontece o desenvolvimento dessa criança autista quando a família assume isso e começa a correr atrás, a buscar melhorias para o desenvolvimento desse filho, dessa filha, ou desse adulto já autista. Mas aí é que eu volto a dizer, a gente hoje pode comemorar, porque nós, aqui em Patos, a gente já vê que tem famílias que, antigamente, nós escutamos relatos do nosso grupo de pais. Nós temos um problema com pais que não aceitava, a mãe sempre mais à frente, né, que quem leva mais para a maioria, as mães que levam, e os pais não aceitavam. E depois que viram outros pais interagindo, viram que, nossa, meu filho pode sim ter uma vida saudável, pode sim ser um adulto e trabalhar e fazer uma faculdade. Então, isso está melhorando, está se ajudando. Esse fato desse grupo ter se reunido e agora como associação, isso está criando uma força muito grande. E eu estou lembrando uma coisa aqui que é interessante, acredito, colocar, que a Lei Berenice Piana, 12.764, 2012, que luta a favor dos direitos do autista, ela surgiu a partir de Berenice procurou outros pais, foi algumas vezes a Brasília, fecharam as portas para ela, mas ela não desistiu. E depois de muita insistência, nasceu-se essa lei, que aí é a que dá direito aos autistas. Então, assim, começa-se dessa forma como a gente começou. Nós começamos como um grupo de mães no WhatsApp. Hoje nós estamos foi criada a Associação ASPA. E é assim por diante. Não é verdade? Então, a gente tem que comemorar. Até o conhecimento médico, isso já, assim, a gente lê isso na literatura sobre centros de atendimento, né, sobre centro de reabilitação, como o SER, como o CAPS e tal. Que, assim, o acompanhamento da criança autista, né, as terapias, os profissionais e tal, começaram a surgir por causa dos pais. Sim, pais de autistas são pais que buscam se informar muito, porque você está lidando com a criança 24 horas do dia, você fica aflito sem saber o que fazer, não é? Então, a gente acaba pesquisando muito, se formando muito e tal, buscando informação fora, inclusive, né? Então, ultimamente, até, assim, os médicos estão buscando se informar porque os pais estão colocando pressão. Entende? Então, assim, eu já enfrentei vários problemas de preconceito, agora falando sobre a questão do adulto, dentro do consultório médico. Entendeu? O cara olhar para mim e dizer, é claro que você não é autista, você olha nos meus olhos. Isso é uma característica já superada, sabe? Sobre autistas que não conseguem olhar nos olhos, sobre autistas que não conseguem se comunicar direito. Enfim, são questões já superadas. E, assim, a gente precisa falar o tempo todo. Médicos, por favor, busquem se especializar, né, nessa área, porque é uma condição cada vez mais visível, não é? Antes era invisível. Antes, você falou de antigamente, de tal, de não ser visto. Antes, autista era visto como louco e era internado, né? Aqueles que têm os traços mais intensos. Eles eram internados e retirados da sociedade, assim como várias outras condições neurológicas e transtornos mentais, enfim. Só que hoje em dia o conhecimento, a informação tem feito a gente entender, a sociedade entender que é perfeitamente possível todos nós vivermos em sociedade e contribuirmos socialmente. Entendeu? Não é só viver a inclusão, o bichinho está incluído. Não é isso, é porque toda pessoa autista tem potencial e ele pode contribuir socialmente. Eu queria acrescentar, deixa eu só acrescentar aqui, aumentar a turma da bronca, né? Sim. A Maiara Oliveira, parabéns meninas, vocês são demais. E estão me dizendo aqui que quase também, parabéns meninas, a Maiara também está dizendo que quase me dava uma bronca também. Então está aumentando a turma da bronca. Pois é. Só para acrescentar o que ela falava com relação a essa questão do preconceito e a evolução que eu te falava antes, olha que coisa nós temos aqui. Uma mãe que é autista está aqui conosco, que é formada, que tem uma profissão. Então, assim, isso para a gente, Silvio,
é um avanço muito grande. E é bom saber que nós temos uma pessoa no nosso círculo. Nós que somos pais, mães autistas, então isso nos faz bem. Eu já falei isso para ela. Isso é bom olhar para ela e a gente vê que realmente vale a pena lutar, sim, pelos direitos dos nossos filhos, dos autistas no geral. Tem a Maria Quitéria Silva diz o seguinte: eu, como professora de educação infantil, sinto falta de uma capacitação contínua para saber lidar com esse público e outras crianças que estão chegando às nossas creches, com as crianças com transtornos, e me deixa muito angustiado. Parabéns pela luta. Está faltando isso também? Está faltando bastante, né? Essa coisa de inclusão é muito no papel ainda, né? Por mais que se coloque a criança dentro de sala de aula, muitas vezes a criança só está lá, ela não está incluída realmente, né? Inclusa na sala de aula. Só está integrada, ela faz parte daquele ambiente só, né? Mas isso é uma das grandes preocupações da gente como associação, sabe? Tanto de desenvolver um trabalho contínuo com os educadores e cuidadores das crianças, porque a lei exige que o cuidador também seja especializado, né? Como também de acolher os pais ou toda e qualquer pessoa que precise de informação, que precise de algum acompanhamento, de curso, né? De alguém que possa ajudar essa pessoa a trabalhar com as crianças autistas, seja em qualquer ambiente, né? Numa sala de terapia, numa clínica, na escola, enfim, num parque. Muita gente aqui nos dizendo que acharam belíssimo o filme que foi mostrado ontem na tela quente da Globo. De qualquer forma, é uma maneira de ir conscientizando as pessoas. As pessoas falam muito da Globo, que a Globo é isso, que a Globo é aquilo, mas de repente, num momento como esse, numa segunda-feira, numa tela quente, no horário especial que a Globo tem, coloca uma problemática dessa, já é uma vitória muito grande, né? Sim, aquela série que se chama The Good Doctor, eu não sei em português, acho que ficou O Bom Doutor ou O Bom Médico, alguma coisa assim. É uma série que está fazendo muito sucesso, né, lá fora, está na segunda temporada, e aqui no Brasil a Globo decidiu lançar. A gente sabe que ela decidiu lançar porque está fazendo sucesso, mas claro, é maravilhoso saber que isso está fazendo sucesso. O fato dela já estar mostrando já é muito bom. Isso, já é maravilhoso. Então, assim, a história de um médico, né, que é autista e que também tem outra síndrome, é importante ressaltar isso, chamada síndrome de Savant. Então, a síndrome de Savant são pessoas que têm habilidades excepcionais em uma determinada área. Então, o médico, naquele caso, ele tem habilidades fora do comum com a medicina, como médico cirurgião, né? E ele também é autista. Então, a série mostra bem a questão das dificuldades dele com a socialização, com o corpo de médicos, de funcionários, as ansiedades dele, o chegar na hora, o lidar com o elevador, com as contas para pagar, com uma TV que ele quer comprar, sabe? Lidar com essas coisas do dia a dia, como autista adulto. Essa série é muito, muito importante. É uma forma interessante de se conhecer a vida do autista assim, no dia a dia, né? Eu tinha deixado a pergunta, antes de entrar no nosso intervalo, eu tinha deixado a pergunta: facilita a vida de vocês? Porque, por exemplo, Elisângela, com relação ao João Vitor, o fato dela ser psicopedagoga, de ela estar mais inteirada do assunto, o seu caso de ter sua filha com problema, facilita a vida de vocês ou não? Eu acredito que sim, porque a psicopedagogia veio, no meu caso, a partir do autismo do João. Certo. Eu pensava até em ir para outra área, que eu sou pedagoga, né, e veio essa especialização na psicopedagogia. Era direcionada já à criança, mas facilita porque a questão do aprendizagem, né? Aprendizagem, no geral, esse processo de aprendizagem, no geral, ele já é muito complexo. Dentro do autismo, então, é um pouquinho mais complicado. Então, eu tenho que estar buscando estratégias, que isso a psicopedagogia também já nos ajuda muito, buscando essas estratégias para poder conseguir a atenção do João, para fazer uma intervenção em casa, fazer uma atividade com ele em casa. Então, tem que estar usando muito a criatividade. E isso vem muito... a partir da psicopedagogia, então ajuda muito. E eu estou vendo isso e estou mostrando para as pessoas que vale a pena esses estímulos em casa. Como mãe, como psicopedagoga, vale a pena estimular em casa, porque está dando certo. Eu sempre mostro para dizer, não, realmente está dando certo. E essas estratégias que a gente tem que usar com o João, eu queria até falar, domingo eu usei uma estratégia interessante, porque
o João estava assistindo um desenho que ele gosta muito, no domingo à noite. Eu já tinha programado uma atividade para ele nesse horário. Certo. Só que ele estava assistindo Patrulha Canina, que ele gosta muito, e se eu fosse chamá-lo para vir fazer a atividade, não ia funcionar. Porque Entendi. ele estava gostando muito do que ele estava fazendo. Eu disse, o que é que eu faço? Aí vem a estratégia. Desliguei o Wi-Fi, que fica em outro cômodo, e esperei. Porque eu sabia que ele ia vir reclamar. E ele chegou para reclamar. Esperei um tempinho até, porque já tinha baixado tudo que ele estava assistindo. E daqui a pouco ele chegou, mamãe, internet ruim. Eu disse, então vamos fazer atividade com mamãe? Eu já estava sentada na mesa, já com o jogo, já tinha deixado tudo montado. Vamos fazer uma atividade com mamãe enquanto a internet chega. Então, assim, essas estratégias veio através da psicopedagogia, veio através da pedagogia, eu não tinha isso. Então, e deu certo, eu consegui fazer com que ele ficasse. Aí disse, olha, daqui a pouquinho a internet volta e você vai assistir. E funcionou. Então, são estratégias que eu acredito, como profissional na área da psicopedagogia, ajuda bastante no desenvolvimento do João. Muito bem. No seu caso, Leire. Vai ser meio parecida a resposta, porque eu também cursei psicopedagogia. E foi por causa da minha filha, Lucy, inicialmente. Eu sempre, assim, minha primeira profissão, e até agora é professora. Certo. Né? Então, a aprendizagem sempre foi algo que me atraiu muito. E daí eu fui fazer psicopedagogia por causa de Lucy, porque eu precisava entender o que acontece no processo de aprendizagem, principalmente no cérebro de uma criança autista. Né? Eu precisava entender isso. E foi por isso que eu fiz psicopedagogia. Mas aí eu acabei me percebendo de outras formas também, né? E foi até onde eu cheguei na questão do diagnóstico. Mas ser autista, com certeza, ajuda. Assim, me perceber autista. Primeiro, eu trabalhei a questão do autoconhecimento, estou trabalhando ainda, né? Porque isso é um trabalho para a vida toda. Tem me ajudado a entender minha filha, com certeza, sabe? O fato de autistas, por exemplo, da gente ter problemas com a questão de sobrecarga, sobrecarga sensorial, eu entendo as crises de choro da minha filha. Entendi. Perfeitamente, sabe? Uhum. Então, antes eu ficava muito aflita, achando que eu precisava, né, o que é que está acontecendo, minha filha? O que é? Fala alguma coisa, né, o que é que está acontecendo? Está doendo aonde? Aquela coisa desse tipo. Só que, com o passar do tempo, eu entendi que ela é autista, ela tem essas crises de choro. Eu sempre tive crises de choro, desde que eu me entendo por gente, né? Me chamavam sempre de muito chorona e tal. Hoje eu entendo por que Lucy chora. Né? Nem sempre é algo que está acontecendo naquele momento, nem sempre é uma dor. Às vezes é algo que aconteceu há uma semana atrás, mas que a gente só está processando agora, que está voltando à memória agora, e daí a gente chora e tal. Então, com certeza me ajudou a entender Lucy. Muito bem. A Lucimara Rodrigues está dizendo, sou a mãe do Samuel, vocês devem saber. Adoro vocês, estou ouvindo em Cacimba de Areia, tá? Ouvindo vocês duas em Cacimba de Areia. O meu amigo Zé Pindola está dizendo aqui que o Leonel Messi é um dos casos de autismo. Ele tem o que, assim, até pouco tempo se chamava de síndrome de Asperger, que é o mesmo diagnóstico que eu tenho, que é o que está no lado mais leve amigos, né? Estão do preocupados espectro. com o programa, ótimo. É maravilhoso. Os nossos parabéns pela entrevista e pelos entrevistados. A Lucimara, sua mãe de Samuel, nós já falamos. O melhor jogador de futebol do mundo é autista, o nosso Leonel Messi, da seleção argentina. A Sandra Torres também está nos acompanhando. Tem muita gente, viu? Muita gente nos acompanhando. Pelo que eu entendi, é um trabalho de paciência acima de tudo. Ou seja, se quiser alguma coisa com a criança autista, no desenvolvimento dela, vai ter que ter muita paciência e um processo lento. Estou correto? Sim. Elisângela. Sim, Elisângela. Sim, tem que ter paciência, sim, porque no desenvolvimento da criança com autismo, a gente fala muito criança porque o adulto já passou por essas fases, né? E deve ter sofrido muito. Mas a gente fala muito dessa questão criança. Porque o cérebro funciona um pouquinho mais devagar. Então, a gente tem que repetir muito para que até que ele entenda. Tem a questão da agitação, porque não é fácil você conseguir a concentração de uma criança
autista grau severo para fazer uma terapia, para ter um momento de intervenção com ela. Então, você vai precisar usar muita estratégia. Você precisa entender um pouquinho o que é o autismo para que você consiga a atenção dessa criança até você. Então, requer muita paciência, requer muita dedicação. E outra coisa, você precisa estudar, você precisa ir atrás, você precisa buscar um pouquinho, né? Porque o autismo é algo muito complexo. A gente acaba aprendendo muito no dia a dia, né, Lili? Com situações que a gente vivencia, esse conhecimento empírico que nós temos em casa, que a gente acaba trocando isso, né, entre mães, que vai nos ajudando. Não é verdade, Lili? Sim. E essa paciência de que a gente fala, né, é importante a gente frisar uma coisa. Às vezes se coloca autismo infantil como algo que é um fardo muito grande, assim, né, porque é muito pesado, porque é muito difícil e tal. E fica parecendo que a criança é um fardo, e vai que ela cresce, fica ouvindo isso, e, né, achando que é um fardo e tal. Na verdade, ter um filho autista, ou ter um filho em geral, sempre é difícil, certo? Ter um filho autista se torna mais difícil porque nós, pais, estamos acostumados a lidar com crianças típicas. Né? A gente está acostumado a enxergar a criança faz isso, a criança faz aquilo, criança é assim, criança é assado. Então, é assim que se cria um filho. Mas aí vem uma criança atípica. E daí a gente fica, e agora, como é que eu crio esse filho? Entendeu? Então, esse tipo de paciência que você precisa ter com você mesmo. De entender, de parar e observar seu filho. Né? O que é que meu filho está querendo dizer? Minha filha não fala, mas ela se comunica bastante. Sabe, assim, quem é de fora parece que ela não está fazendo nada, mas eu percebo que as escolhas dela, de onde ela senta na casa, sabe? Que lugar da casa ela prefere ficar, às vezes, naquele determinado dia, sabe? Ela ir para perto do fogão, por exemplo, quando está alguma coisa ligada, né? Antes eu ficava com muito medo, e a gente tem que ficar, lógico, tem que ter cuidado e atenção, mas eu entendi que ela gosta de sentir o calor, sabe, perto fogo, dela, né? isso. Ela abre a geladeira e gosta de ficar com a geladeira aberta. Um pai, uma mãe vai ficar estressado normalmente, né? Eu já fiquei bastante. Dizer, fecha essa geladeira, pelo amor de Deus, fecha essa geladeira. Depois você compreendeu. Mas eu entendi que ela gosta do friozinho que está saindo Exato. da geladeira. Ela precisa daquela sensação, né, naquele momento. Entendi. O programa, a gente fala que o programa é grande, aí o programa você acabou, viu? Eu queria agradecer a Elisângela, queria agradecer a Joseli e deixar só os instantes finais, bem rapidinho aí. Obrigado por estar aqui conosco falando ainda sobre o autismo, Elisângela. Muito obrigada TV Sol pelo espaço, obrigada a você que é nosso amigo querido, a gente agradece muito esse espaço e você vai nos conhecer, viu, lá na associação, na ASPA, se quiser também pode se associar como amigo, né, Lili? Então já fica aqui o convite no ar, tá certo? Para você nos conhecer lá e muito obrigada a todos que nos acompanharam em casa e vão conhecer a ASPA, está lá na Igreja Nossa Senhora de Fátima, nossa sede provisória, viu? E os telefones podem procurar também Silvio Romero, Claro. Né, que pode ligar até para a rádio, né, Silvio? Pode ligar. Pronto, pode. muito obrigada, Silvio. Obrigado. Joseli, Lili, obrigado, viu, Lili? Muito obrigada, Silvio, também pela oportunidade. É muito valioso esse momento da gente poder compartilhar essas questões e também a nossa nova aventura, como foi dito, né? A ASPA, muito obrigada. Obrigado por ser um amigo da causa, né? Isso é muito importante, a gente ter parceiro em todas as frentes. E é isso. O telefone de contato, eu acredito que vão deixar aí, mas eu posso dizer em voz alta, 9891-2385, caso alguém queira... É o WhatsApp também, então alguém quer conversar sobre, né? Eu já tenho conversado bastante com várias pessoas sobre autismo, mas também a respeito das doações e outras informações, estamos disponíveis. Muito bem. Obrigado, Elisângela. Obrigado aos nossos ouvintes. Dizer ao pessoal que eu não esqueci, não, viu? Eu vou cobrar a questão da sede, do que está precisando lá. Meus amigos, principalmente, se preparam que eu vou cobrar de vocês. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado. Esse aqui você vai divulgar, não, Silvio? Sim, é o debate. Eu terminei, e o menino ali me dizendo, tem que falar sobre o debate. O debate da TV Sol, quinta-feira, nós vamos ter um debate aqui com relação a governadores, os candidatos estarão aqui, candidatos a governador, será lá na Câmara Municipal e os senhores acompanham aqui na TV Sol. Eles fizeram umas zoadas danadas lá, eu sem entender nada, a Elisângela teve que me ajudar aqui. Mas um abraço a todos, brigadão pela audiência, estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Um abraço, até lá.